Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo, aqui é a Jussebra e hoje a gente vai para uma listinha de melhores celulares até R$ 1.500. Então a gente vai ver muitas opções nessa faixa de preço que fazem sentido comprar ainda nesse finalzinho de 2024. Então se liga só, o primeiro dessa lista, na verdade não é que ele seja o melhor dessa faixa de preço, mas é um dos que se destacaram durante todo o ano e é claro que ele não poderia faltar por aqui, é o Redmi Note 13. Ele tem conectividade 5G, é um celular muito interessante da Xiaomi que traz uma tela AMOLED com 120 Hz, que é uma tela grande, uma tela bonita, uma tela agradável para visualização de conteúdos. E ele também tem o MediaTek Dimensity 6080, que é um processador muito agradável para você que quer fazer tarefas básicas bem feitas. É acessar o WhatsApp, é acessar as redes sociais no modo geral, sem travamentos, mas ele tem limitações para quem gosta de jogar. Então, sempre procure alguns títulos um pouquinho mais leves para você conseguir ter uma experiência básica, mas suportável ali também na parte de games. Então, seja bem equilibrado nesse sentido também. E ele tem câmera principal de 108 megapixels. É uma câmera legal para sua faixa de preço. É melhor do que do Realme C67 que eu citei lá no outro vídeo. Então, acaba sendo uma alternativa mais interessante também para a parte fotográfica, apesar do seu preço ser um pouquinho maior. E ele tem também uma câmera ultra-wide de 8 megapixels, que é bem ok para a sua categoria. A câmera frontal, apesar de ser de 16 megapixels, eu não considero tão boa assim, porque eu tenho uma certa implicância com a câmera frontal da Xiaomi, por conta do excesso de embonecamento, mesmo com o modo de embelezamento desativado. Mas ainda assim, é uma câmera que poderia entregar resultados melhores? Poderia, mas tá ok. Então, ele poderia ter uma câmera frontal melhor, na minha opinião, mas é uma câmera frontal que não é tão ruim assim. Ele tem 5.000 mAh de bateria, que dá ali uma experiência de uso prática bem agradável, de você sair de manhã de casa e só precisar recarregá-lo talvez no fim da tarde, se você for um usuário mais hardcore, e de repente só quando você voltar para casa de noite, se você for um usuário mais comedido. E ele tem carregamento rápido de 33 watts. Isso quer dizer que em menos de 1 hora e 20 minutos a bateria dele vai estar completa novamente. Então é um celular bem interessante e ele está custando atualmente na faixa de R$ 1.500 exatamente, mas ele já teve aí algumas quedas de preço bem significativas ao longo do ano, porque ele é um aparelho lá de janeiro de 2024 e apesar de parecer que ainda é esse ano, já está tão distante que parece que é do ano passado, mas não é. Então a gente vê aqui pelo gráfico do Zoom que ele teve algumas alterações de preço. Esse daqui de 1.169 eu não confio muito, porque não vejo sentido dele ter aparecido por esse preço nesses períodos, mas essa faixa de 1.400 a 1.500, batendo ali 1.300, é a que realmente diz respeito a ele. Então, se você encontrá-lo ali abaixo de R$ 1.500, 1.460 ou até 1.350, como ele já apareceu, é um celularzinho da Xiaomi que vale muito a pena. Outra opção, saindo um pouco da Xiaomi, indo para a Samsung, porque a gente sai da China, mas não sai da Ásia, né? A gente vai ali para uma viagem na Coreia. A gente tem o Samsung Galaxy A35. É um dos celulares mais honestos em termos de categorização e qualidade geral que eu já vi a Samsung lançar aqui no Brasil. Ele tem ótima tela, que é a Super AMOLED com 120 Hz, uma tela grande, que tem 6.6 polegadas. Ele tem certificação IP67, que dá ali uma resistência maior à água e poeira. Você pode até usar dentro da piscina com um certo cuidado, então acaba sendo uma alternativa bem legal. Ele tem o Exynos 380, que já foi usado em modelos um pouquinho mais avançados da geração passada dos celulares da Samsung, então ele tem aí um desempenho bem equilibrado. Ele tem câmera principal de 50 megapixels, que é uma câmera principal que não é só número, ela também tem uma boa qualidade. Então você tem uma qualidade fotográfica a mais nesse celular. Ele é quase um A54 com um preço mais acessível. E não é exagero meu. Inclusive, ele tem aí 5.000 mAh de bateria, que é uma quantidade bem legal de bateria para você utilizar nesse celular. O único ponto negativo é que ele tem carregamento rápido de 25 watts, mas na caixa vem um carregador de 15 ou é 10, se não me falha a memória. Então você acaba tendo esse downgrade aí em relação à experiência de uso prática por conta dessa limitação de disponibilidade do carregador mais potente também na embalagem do produto. Mas ele também tem aí
um ponto que chama a atenção não é o preço dele no site da Samsung, a gente só vai descendo e ignorando porque não dá esse preço aqui, a gente vai sempre focando em preço de varejo, porque é o preço que realmente faz sentido. Ele tem 6 GB de memória RAM e 128 de espaço interno na versão vendida aqui no Brasil, a versão mais básica, que está sendo disponibilizada, mas ele também tem uma alternativa com 256 GB de espaço interno, que traz aí a configuração um pouquinho mais robusta da sua memória RAM, né? Que fica aí com 8 GB de RAM. Então acaba sendo um celular muito legalzinho, mas ele, fora do site da Samsung, que tá ali R$2.000, a gente só ignora, ele tá custando menos de R$1.500, ele tá até aparecendo em alguns varejistas por preços abaixo do Redmi Note 13, e ele entrega quase as mesmas configurações do Redmi Note 13, com alguns aprimoramentos na parte fotográfica, então acaba sendo uma ótima alternativa. Inclusive ele está se mantendo equilibrado ali entre R$1.400 e R$1.500, então é um aparelhinho bem legalzinho da Samsung que vale a pena vocês ficarem de olho, porque ele realmente faz muito sentido. Outra opção também da Samsung é o Galaxy M35. O Galaxy M35 e o A35 seguem a mesma dinâmica do M15 e do A15. É basicamente a mesma configuração, só que um tem mais bateria. E o M35 tem uma baita bateria boa. Ela tem 6.000 mAh de capacidade. Então ele é um celular com uma configuração bem honestinha em termos de bateria. Esses 6.000 mAh de capacidade que ele tem acaba garantindo aí quase 1 dia e meio de autonomia. É claro que tudo dependerá do quanto você explora o seu celular no dia a dia. Se você grava muitas coisas, você acaba tendo uma autonomia um pouco menor do que quem só utiliza ali para as redes sociais, alguns joguinhos casuais e fotografias de maneira mais aleatória. Mas no geral é um celular também muito interessante da Samsung. Ele tem a sua versão vendida aqui no Brasil com 256 GB de espaço interno e a versão também tem 8 GB de memória RAM. Então acaba que no âmbito geral o M35 faz mais sentido do que o A35 por conta da quantidade de armazenamento, a qualidade da bateria e também a capacidade de memória RAM. E em relação ao preço, ele acaba valendo mais a pena ainda, porque ele tem aí um preço um pouco inferior, mesmo que você perca alguns mínimos detalhes na parte de fotografia, não são tantos assim, você acaba tendo um celular que tem um preço muito mais agradável para a sua questão de custo-benefício. Ele acaba sendo muito melhor do que o próprio A35, mas na faixa de R$1.500 os dois valem muito a pena, sim. E também é importante ressaltar que o preço do A35 acaba sendo um pouquinho mais alto por conta da construção dele, porque ele tem a traseira em vidro, então isso acaba encarecendo um pouco o produto também. Mas se você não é uma pessoa que se importa tanto assim com o design do seu celular, foca mais na parte do custo-benefício dele, o M35 é uma ótima opção também. Voltando para a China, mas partindo para uma outra região da China, a gente tem o Realme 11X 5G. É um celular um pouquinho mais antiguinho, né, de agosto do ano passado, mas ele ainda é um aparelho que, para quem quer economizar e ter aí uma alternativa da Realme que traz configurações parecidas ali com o G34, ele é uma ótima opção. Ele tem o MediaTek Dimensity 6100 Plus, que é o mesmo processador presente ali no Galaxy A15 e também no M15 5G. Então você tem um modelo de uma categoria um pouco acima, mas com um processador de um modelo até R$1.000. Por quê? O que diferencia o Realme 11X 5G é justamente a presença do sensor de 64 megapixels na câmera traseira. Esse sensor é muito bom. Ele tem um ótimo equilíbrio para fotografias, tem aí uma faixa dinâmica bem ajustada. Então, entre os modelos chineses, ele é um dos melhores com foco em fotografia até R$1.500, por incrível que pareça. Então, se você se interessa pela Realme ou por algum modelo da marca que tem aí um custo-benefício interessante e que tenha realmente qualidade fotográfica que faça sentido na sua faixa de preço, o Realme 11X 5G é essa alternativa. Ele perde ali na questão de tela, é uma tela LCD,
mas é uma taxa de atualização de 120 Hz, acaba tendo aí uma tela um pouco mais ampla, né, com as suas 6,7 polegadas, então é um celular que tem seus pontos positivos e negativos, mas que no geral é bem equilibrado. Em complemento, ele traz 5.000 mAh de bateria e a carregamento rápido de 33 watts, que garante ali 50% da recarga em apenas 29 minutos conectado na tomada. Então é um celular que realmente traz muitos diferenciais legais para essa faixa de preço até R$ 1.500. E atualmente ele na verdade nem está custando R$ 1.500. Dá para você encontrá-lo ali perto de R$ 1.200, R$ 1.100, que ele tá bem legalzinho mesmo em relação a essa faixa de preço. Por conta da questão geracional, ele também acaba tendo uma queda no preço bem significativa e faz com que ele seja ainda mais interessante para quem quer economizar na compra de um celular. Para quem quer uma alternativa aí focada mais na linha Edge da Motorola, o Edge 30 Neo pode ser a melhor opção até R$ 1.500. Ele tem aí quase 2 anos de mercado praticamente, mas traz configurações bem legaisinhas. Ele tem o Snapdragon 695 5G, que é um pouco mais antigo, está presente também no Moto G34, mas a sua tela POLED, que é ali um Plastic OLED, que traz aí uma qualidade de imagem um pouquinho superior ao Super AMOLED, acaba sendo um diferencial bem legal. Ela tem 120 Hz, é uma tela bem bonita, e para quem gosta de celulares um pouco mais compactos, ele também faz muito sentido, porque ele tem só 6,2 polegadas de tamanho a sua tela, então ele fica um pouquinho menorzinho na mão, fica mais maleável, sabe? Fica mais gostosinho. Para quem gosta de celulares menores, ele é uma ótima alternativa. A câmera dele de 64 megapixels é bem ok. Na linha Edge ele realmente se destaca bastante. Ele tem o carregamento rápido de 68 watts, mas a sua bateria é de 4.020 mAh. Então acaba que você tem um celular com carregamento rápido, mas ao mesmo tempo você tem um celular com uma bateria menor. Então você tem que ter um ajuste aí para garantir que o equilíbrio de autonomia vai se manter. E esse ajuste acaba sendo na parte de processamento, porque o processador dele é bem mais antigo, né? E já é encontrado em modelos inferiores a ele, em termos de categorização, porque a linha G acaba sendo a linha mais barata normalmente, por isso que alguns modelos da linha G acabam aparecendo na lista também até R$ 1.000. Mas de qualquer forma ele tem upgrades legais, como a tela Full HD Plus. Então é um celular bem legal. A câmera frontal dele é de 32 megapixels. Não é das melhores do mercado com essa configuração, mas ainda assim é uma câmera bem ok. É uma câmera que não tira boas fotos noturnas, mas diurnas ele vai super de boa. Então é um celular que realmente traz configurações bem legais para sua faixa. E ele tem um design muito bonitinho, por conta dessa traseira dele meio em plástico, com umas cores diferenciadas, sabe? Então é um celular que realmente chama a atenção, não só pelas configurações que tem, mas pelo design que entrega. E apesar dele não estar sendo mais vendido no site da Motorola, ele ainda é encontrado no varejo. O preço dele está começando a subir mais um pouco por conta dessa queda no estoque, né? Mas o preço dele padrão é ali entre R$ 1.300 e R$ 1.400. Se você não encontrá-lo nessa faixa de preço, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, não o compre. Ele não vale R$ 1.700, ele vale no máximo R$ 1.400. Então, se você ainda conseguir vê-lo no mercado nessa faixa de preço até R$ 1.500, aí sim você compra, porque ele faz muito sentido. Outra opção que também traz o mesmo processador do Motorola Edge 30 Neo é o Poco X5. É um celular que eu tenho, é um celular que eu gosto bastante, que eu super recomendo para quem quer um celular barato, equilibrado, com bom desempenho para jogos mais casuais, que traz aí configurações que fazem sentido para sua faixa de preço. Ele tem uma câmera que poderia ser melhor? Poderia, mas tem um que a mais ali que a Xiaomi não entrega tanto em alguns Redmi Notes mais baratinhos, e no Poco X5 conseguiu dar aquele tchan. Então ele tem uma câmera de 48 megapixels que é bem legal realmente. Não é uma câmera incrível, porque a linha Poco X não é tão focada em fotografia quanto a linha Poco F e os próprios Redmi Note um pouquinho mais avançados, mas ainda assim é uma câmera que faz muito sentido para a proposta do Poco X5. Ele tem certificação IP53, né, que dá aquela proteção contra respingos de água.
Tem tela Super AMOLED que é muito bonita, é uma das telas mais bonitas que eu já vi em celular da Xiaomi. Ela tem 120 Hz de taxa de atualização, é uma tela grande com 6.67 polegadas, resolução Full HD+. Então é um celular que realmente faz muito sentido em sua faixa de preço. Sua bateria é boa, o carregamento rápido dele é de 33 watts, carrega ali, promete carregar em 1 hora, mas normalmente demora ali 1h10, 1h15, dependendo da sua carga de energia, né, também da tomada. Mas no geral é um celularzinho bem legalzinho e atualmente ele tá começando a sumir do mercado, porque a linha Poco X7 está quase sendo anunciada já. Mas ele ainda é um celular que, se você encontrar abaixo de R$ 1.500, ele vale muito a pena. Ele era mais barato que isso, mas como teve aquela questão da Anatel que eu já citei, ele acabou sendo também impactado por esse reajuste. Então ele é um celular que vale a pena, mas que tá um pouquinho mais caro do que normalmente a gente encontrava antigamente, por conta dessa questão que eu falei. Mas de qualquer forma ainda faz muito sentido nessa faixa de preço, até R$ 1.500. E finalizando essa lista de celulares até 1.500, a gente tem o Moto G84. Ele traz as mesmas configurações do Motorola Edge 30Neo, que é basicamente a tela POLED de 120 Hz. A tela dele é um pouquinho maior, né? São 6.5 polegadas ao invés de 6.2, mas é o Snapdragon 695. Ele tem também possibilidade de conexão via 5G. Ele tem certificação IP54, que dá aquela resistência ali a respingos d'água. Tem uma câmera bem legalzinha, bem honesta, de 50 megapixels. Ele também tem câmera ultra-wide de 8 megapixels, que eu acho bem legal. Algo que eu não citei em relação ao Edge 30 Neo, mas é importante citar, é que ele tem câmera híbrida, né? Que é aquela câmera ultra-wide que também é macro. Então acaba sendo bem versátil também nesse sentido, porque a linha Edge traz isso como diferencial há bastante tempo e que muita gente gosta, inclusive eu. Em relação ao preço, é bem legal que aqui no Brasil o Motorola G84 é vendido com 256 GB de espaço interno em sua versão com 8 GB de memória RAM, né, mais os 8 GB de VRAM, que no caso é a memória virtual. Nesse sentido aqui é VRAM, tá, gente? Não é que seja memória de vídeo, é só de memória virtual mesmo. Mas ele tá ali custando entre 1.300 e 1.400, às vezes 1.500. Mas de qualquer forma é um celular que vale muito a pena. O design dele é um dos mais bonitos que a Motorola tem, com esse fundinho aqui que ele não dá pra fazer jus ao design dele nessas fotos, porque ele tem uma imitação de couro muito suave, muito agradável de você pegar, sabe? Ele tem uma sensação tátil muito gostosinha. Então é um celular que traz um design bonito e traz um preço equilibrado. E o preço dele, que é normalmente entre R$1.100 e R$1.300, tá ali subindo um pouquinho, mas ainda assim é um preço que tá honesto em relação à sua categoria e em relação ao que ele entrega. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não for inscrito do canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo que é postado por aqui. Se você está interessado por algum desses aparelhos, na descrição vou deixar o link para a compra. E comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Vale lembrar que, se você é dono de um desses aparelhos que eu citei nesta lista, conte a sua experiência de uso prática também nos comentários para compartilhar com a galera. Quero saber se a sua experiência é tão interessante quanto a minha, ou se você tem aí alguns pormenores de pontos negativos que eu não citei neste vídeo. Então a gente vai conversando por aí. E no demais é isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!